Agora sim, né? Finalmente. Tivemos um probleminha aqui no link, mas agora já conseguimos normalizar. Já vamos Ô, iniciar Nicole, nossa aula. Oi. eu acho que eu vou estar devendo pronome aí. Vou tá... Tô devendo a matéria de pronome para colocar no caderno. Ah, isso aí. Tenta Por- colocar em dia. Sim, é por causa que hoje eu fui por curso de informática, Sim, aí não consegui ter tempo de fazer. entendi. Não, tudo bem. E também eu vou ter 3 dias de curso, vai ser terça e quinta, então vai ficar meio puxado. Aula de professora, é na apostila? Oi. É na apostila? Isso, eu vou sim, seguir na apostila, mas eu fiz um slide, tá bom? Tá bom, Ô, então, obrigada. professora, depois me Oi. envia. Aham. Boa noite, professora. Boa noite. Já não tô aguentando mais aula de português, velho. Boa noite, professora. Boa noite. Opa, já mandaram o link. Boa noite, professora. Qual é o tema da aula? Eu já sei que é de português, mas qual é o assunto em si? Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes, colocação pronominal, tá? Tipo mesóclise, ênclise e próclise? Isso mesmo. Professor, o chat está desligado. Acho que agora já não. Vamos lá, vamos iniciar. Ô, Jesus. Peraí. Vamos lá, então, galerinha. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar nossa aula falando um pouquinho aí sobre colocação pronominal, né? Nós aprendemos aí sobre os pronomes, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a colocação pronominal, que indica o quê? A posição dos pronomes átonos. Quais são os pronomes átonos? O me, o nos, o te, o vos, o se, o os, a, as, o lhe e o leis. Em relação ao verbo, do que resulta a próclise, mesóclise e a ênclise. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já estudaram esse conteúdo? Já viram esse conteúdo? Eu nunca estudei esse conteúdo, não. Eu nunca vi esse Ainda conteúdo, não? não, professora. Há muito Nunca tempo. vi, Eu não. também não. Eu também não. Há muito tempo. Beleza. Então, vamos com calma. Tá. Então, olha só. Qualquer dúvida pode me falar, tá bom? Vamos lá. Então, o que seria a próclise? Próclise, né? A gente lembra assim de uma regrinha assim, ó. Próclise vem primeiro. Pensa assim, né? P de próclise, primeiro. Então, vem antes do verbo, tá? Então, ó, isso acontece quando a oração contém palavras que atraem o pronome. Então, vamos lá. A próclise, ela é usada, né, quando o pronome ele é colocado, então, antes do verbo. Isso vocês precisam saber. Então, próclise antes do verbo. E aí, existem algumas regrinhas, né, algumas palavras que atraem o pronome, tá? Para perto delas. Por exemplo, palavra que expressa negação, né? O não, o ninguém, o nunca. Ó, não, o quero aqui.
Tá vendo que o verbo é o quero, né? Quero. Então, se o verbo aqui é o quero, tem uma palavrinha que indica uma negação, o não, né? Ela vai vir o quê? Junto aí com essa palavra, porque ela atrai. O pronome atrai, né? Essas palavras que indicam negação. E aí, é colocado, então, antes do verbo. E aí, seguindo, existe aí, ó, nunca o vi assim. O o aí é um pronome, né? Nunca, tá vendo aí que o nunca é uma expressão, né, que indica negação. Então, ó, se tem expressão que, né, uma expressão que indica aí uma negação, o pronome vai vir perto, tá? Então, ele vai vir ali, junto ali, porque ele atrai o pronome. Essas palavras atraem o pronome. E aí, vem sempre antes do verbo. Seguindo. Pronomes relativos. O que, o quem, o quando. Os pronomes indefinidos, que a gente já estudou, alguém, ninguém, tudo. Os demonstrativos, que nós também estudamos, este, esse, isso, isto, aquele, tá? Então, esses pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos também atraem o pronome, tá? Então, ó, foi ela que o fez. O que aí é um pronome relativo, certo? Logo após do que, vem o que é o quê? O pronome, certo? E aí, ó, fez é o verbo. Então, ó, se tem o pronome relativo, né? Esse pronome aí, né, vai ficar como? Perto do pronome relativo, ou perto do pronome indefinido, ou perto do pronome demonstrativo, e antes do verbo, tá? Outro exemplo, alguns lhes deram maus conselhos. Alguns aí é um pronome indefinido, né? E aí, lhes aí é o pronome, né? Átono, e aí o verbo é deram, tá? Isso me lembra algo. Isso, né, seria o quê? Um pronome demonstrativo, me, o pronome átono, e lembra é o verbo. Tá vendo aí que eles atraem aí o pronome átono, tá? Seguindo. Advérbio ou locução adverbial. Por exemplo, ontem me disseram que havia greve hoje. Ontem é um advérbio, indica tempo, né? Ontem, me é um pronome átono, disseram é o verbo, certo? Então, ó, ele vem antes do verbo e vem junto aí com o advérbio. Às vezes nos deixa falando sozinhos, né? Ó, às vezes. Então, advérbio e locução adverbial, né, também aí vai ser uma característica de próclise, ok? Próxima. Palavras que expressam desejo e também orações exclamativas. Oxalá me deis a boa notícia. Ou Deus nos dê forças, tá? Não é Deus dê-nos força, não, né? Não é depois do verbo, é antes, porque atrai. Então, as palavras que expressam desejo e orações exclamativas, então, atraem aí o pronome átono, tá? E aí, outro exemplo aqui. Conjunções subordinativas. Existe aí, vocês precisam saber que existe a conjunção que é coordenativa e a subordinativa. A coordenativa, ela é independente. A subordinativa, ela é dependente uma da outra. Então, uma oração depende da outra, tá? Boa noite, professor. Não tem apostila não, professor. Oi?
E Eu também não tenho não, apostila não, que ainda vai chegar ainda. Não Eu tem também apostila, não? Mas pode acompanhar pelo professora, também slide. não tem. Tá bom, então. Oi? Mas eu não tenho, mas pode enviar pro pessoal se ele quiser a matéria. Então, aí depois eu posso enviar o slide, Tá bom, então. Obrigado, tá, professor? tá? Nada. Aí vamos lá. Então, ó, existe aí, né, as conjunções subordinativas, que uma depende da outra. Então, ó, embora se sentisse melhor, saiu. Embora é uma conjunção subordinativa. Por quê? Olha só. Embora se sentisse melhor, saiu. Se eu só falasse embora se sentisse melhor, vocês vão entender? Não, né? Ele precisa de mais uma explicação para você entender a frase, né? Então, nesse caso, é uma conjunção subordinativa, porque ela depende de outra coisa para ela fazer sentido ali. Conforme lhe disse, hoje vou sair mais cedo. Então, ó, conforme é uma oração subordinada conformativa. Então, aí vai ter também, vai ser um caso de próclise, ok? Palavras interrogativas no início das orações. Então, quando tiver palavra interrogativa, vocês vão usar a próclise, né? Que vai ser antes do verbo. Por exemplo, olha só. Quando te deram a notícia? Quando é uma palavra interrogativa, certo? Né? O te é o pronome átono. Deram é o verbo. Então, olha, ele atrai aí, e aí o pronome átono fica junto aí com essa palavra, interrogativo. Quem te presenteou? Mesma coisa. Quem é interrogativa, ter o pronome átono, presenteou é o verbo. Beleza até aqui? Tranquilo? Sim, professora. Sim? É muita informação, mas tá tranquilo por enquanto. Tá tranquilo? É porque é uma coisa nova. Vocês fazendo exercícios, vai ficar mais claro, tá? Vamos lá. Aí, vamos lá. Nós falamos sobre próclise. Então, próclise vem antes. E mesóclise? Pela palavra, a gente já consegue entender que mesóclise vem no meio do verbo. Então, olha só. O pronome ele é colocado no meio do verbo. Isso acontece com verbos do futuro, do presente ou futuro do pretérito. A não ser que haja palavras que atraiam a próclise. Então, vamos lá. A mesóclise acontece, então, no meio do verbo, tá? E com verbos do futuro do presente ou do futuro do pretérito. Por exemplo, vamos lá. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. O verbo aí é qual? Me digam. Orgulhar. Orgulhar. Perfeito. E aí, orgulhar-me-ei significa que eu ainda vou me orgulhar, certo? Orgulharei, né? Me orgulharei, né? Mas nesse caso aqui, eu preciso colocar o pronome átono para ficar correto no meio do verbo, tá? Por quê? Então, quando tem verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito, né? Vai ser o quê? Vocês vão colocar o pronome átono no meio do verbo. Então, ó, eu orgulharei. Você vai colocar orgulhar-me-ei dos meus alunos. Se indicar futuro do presente, que é orgulharei. Tá? Professora, Oi. o que é um pronome átono? Peraí, não entendi. O que é um pronome átono? Pronome átono? Você Pronome não falou o que é exatamente. Tá. Ó, só deixa eu só terminar de explicar essa segunda parte e eu já falo para você exatamente o que é.
tá? Peraí, só para não perder só essa partezinha aqui, a outra frase. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. O verbo aí é orgulhar, no futuro do pretérito, que é orgulharia, né? Então, nesse caso, tá vendo que é verbo no futuro do pretérito, então ele vai ter aí a mesóclise, tá? Aí vamos lá. Olha só. O pronome átono, o que seria isso? Vamos lá. O pronome átono, ele desempenha a função aí de um complemento, tá? E aí, né, vamos lá. Existe o pronome que ele é átono e pronome tônico, certo? Então, ó, o pronome átono, eles não vêm precedidos de preposição. Já o tônico, ele vem com preposição, tá? Então, os pronomes átonos, eles sempre são vinculados a um verbo. Então, se tiver verbo, tem um pronome átono, que são aqueles que eu falei para vocês, que é o me, o te, o se, o vos, o lhe, o lhes, nos, o a, os, as. Eles sempre vêm aí junto com o verbo, tá? Na oração, ele sempre vem com o verbo. Ok? Deu para entender? Sim, senhora. Deu, professora, obrigado. Deu? Beleza. Gostei, professora. Aí, vamos lá. Vamos lá. Existe aí também, né? Além da mesóclise, então existe a próclise, que vem antes, mesóclise no meio, e a ênclise, que está logo abaixo aí, ó. Na ênclise, o pronome ele é colocado onde? Depois do verbo. Então, isso ocorre, mesma coisa que a próclise, com palavras que atraem esse tipo de colocação pronominal. Verbo no imperativo afirmativo. O que é imperativo? Indica uma ordem, né? Então, ó, imperativo afirmativo é que ele manda você fazer alguma coisa. Então, ó, depois de terminar, chamem-nos. Então, aí, ó, né? Não é nos chame, é chamem-nos, tá? Então, nesse caso, verbo no imperativo afirmativo, vocês precisam utilizar a ênclise, que é depois do verbo. Ok? Aí vamos lá. Outro exemplo. Para começar, joguem-lhes a bola. Tá? Então, aí, mesma coisa. Existe também outra palavra que atrai aí, que são, na verdade, os verbos no infinitivo. Lembra que eu expliquei já que o infinitivo, né, são os verbos terminados em ar, ir, né? Então, ó, gostaria de pentear-te à minha maneira. Ou o seu maior sonho é casar-se. Então, olha só, se tem verbo no infinitivo, você vai utilizar o quê? A ênclise. O pronome átono, ele vai vir depois do verbo, tá? E verbos no início das orações. Então, se o verbo começa ali, né? Essa é mais fácil, porque não tem como você colocar o pronome antes do verbo, né? Tem que ser depois. Então, ó, verbos no início das orações, fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Ou surpreendi-me com o café da manhã. Então, nesse caso aqui, né, é mais tranquilo, porque se tem o verbo no início, só pode vir depois. Ok? Até aqui é muita informação, mas deu para entender? Sim. O pró vem no começo, vem no meio, Ô, o professora. vem depois. Basicamente isso. Vocês Isso aí. têm que slide? Eu estou no 3. Ah, tá. Pensei que você estava no quadro que
Pensei que o meu bugou no celular. Não, não. Então Tô tá, no 3 obrigado. ainda. Então, olha só. Prosseguindo. Existe também, lembra que eu falei sobre as locuções verbais? Que locução verbal é quando tem dois verbos, certo? E aí, né, vamos lá. Nos exemplos, abaixo, botei acima, mas é abaixo, existe apenas um verbo atraindo o pronome. Então, ó, como ocorre a colocação do pronome nas locuções verbais? Lembrando que as regras citadas para os verbos na forma simples devem ser seguidas, prestando atenção. Usa-se a ênclise, né? A ênclise depois do verbo, né? Então, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal, nas locuções verbais em que o verbo principal esteja no infinitivo ou gerúndio. Olha só. Então, se o verbo estiver no infinitivo ou gerúndio, né, em locuções verbais, utiliza-se a ênclise. Olha lá. Devo-lhe explicar. Oi, João Paulo, precisa de alguma ajuda? Não, desculpe, foi meu primo que ligou o microfone. Ah, tá. Vamos lá. Olha só. Devo-lhe explicar o que se passou. Qual é o verbo aí? Devo explicar, não é isso? Né? O devo, que é aí, né? Que é o verbo auxiliar. Devo explicar. Então, devo-lhe explicar. Usa-se a ênclise por quê? Né? Ela vem depois do verbo devo, tá? Devo explicar-te o que se passou. A ênclise aí vem depois do verbo principal, que é explicar. Porque, olha só, vamos lá. A gente precisa entender que existe, então, aí o infinitivo e o gerúndio. Lembra que o infinitivo é quando termina em ar, ou i. Gerúndio, NDO, certo? Né? Andando, brincando, né? E aí, olha só. Nesse caso aqui, no primeiro exemplo, a ênclise ela vem depois do verbo auxiliar. Já no segundo exemplo, ela vem depois do verbo principal, tá? Então, tem duas maneiras aí, tá? De você escrever, né, essa frase, colocando aí o pronome ou depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal, tá? São duas maneiras. 2. Caso não haja palavra que atraia a próclise, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar, em que o verbo principal esteja no particípio. Por exemplo, começado, andado, brincado, explicado, tá? Então, ó, foi-lhe explicado como deveria agir, né? O verbo auxiliar aí é o foi, certo? Né? O verbo principal é explicar, né? Mas está no particípio, não é? Explicado. Então, se tem aí o verbo no particípio, tá? Vocês vão utilizar o quê? A ênclise, tá? Outra explicação aqui. Ó, por exemplo, tinha-lhe feito as vontades se não tivesse sido mal criado. Tinha é o verbo o quê? Auxiliar. E feito, né, é o verbo principal que é fazer, né? Fazer é o verbo principal aí no infinitivo, né? Mas ele está aí nesse caso no particípio, que é feito. Então, vai ser usado o quê? A ênclise. Ok? Beleza? Tranquilo? Sim, professora. Sim.
Agora, eu quero que vocês façam o seguinte. Façam essa atividade aqui para mim. Pode fazer no caderno e depois a gente vai corrigir. Não precisa colocar no chat, tá? Aí vocês vão debatendo aí comigo, tá? Primeiro vamos ler, né? Aqui, olha só. Quem pode ler para mim aí? Alguém pode? Eu, A professora quer que eu leia? Eu? Deixa eu Pode ler aí, ser, galera. ó, um menino e uma menina. Eita. E tem o Garfield. Pode ler, Pedro. Pode ler. Eu? Pode ser, ó, Pedro Henrique pode ser o menino, o Alex pode ser o Garfield, e quem pode ser a menina? A senhora quer Pode. que eu leia? Pode sim, pode sim. Aquela dali é Liz, né? Oi? Liz ali é o nome? Ali, ó, Liz. Podemos? Tá bom. Então vamos lá, é Liz. Tá bom, obrigado. Pode ir? Pode. Liz, o seu presente está difícil. Me dê uma dica. Vai, quem é o próximo? Quem é a menina? Ninguém? John, você não precisa me dar nada. Ela não está jogando limpo. Amor é divertido. Divertidíssimo. Para quem vê. Para quem vê. Então, olha só. Número 1. Vocês precisam fazer. Identifique e escreva abaixo uma oração que apresenta uma inadequação da colocação pronominal na linguagem formal. Então, vocês vão identificar lá uma oração que ela está inadequada na colocação pronominal na linguagem formal. Qual delas ali está inadequada? 2. Essa colocação pronominal na tirinha está inadequada, pois não se coloca pronome oblíquo átono, letra A, após a pontuação, B, perto de advérbio, C, no final da frase, ou D, antes de verbo infinitivo. 3. Como seria reescrita dessa oração? Adequando-a para a linguagem formal. Professora, pode mostrar novamente a tirinha? Porque para Claro. resolver eu vou ter que ver a questão, eu vou ter que tirar print. Isso, se puder, tira o print. Professora, Pronto. Oi. você vai enviar o slide por e-mail de novo? Vou sim. Ô, professor, Oi. Beleza. você trabalha há quanto tempo? Há quanto tempo? Sim. Há 5 anos. Eita. E é tão boa desse jeito, né? É bom. Ah, que bom, né? Ainda é boa, Que bom que professora. vocês estão gostando. Professora, pode Oi. passar, por favor, de novo, para mim tirar a print das perguntas? Claro. Aham. Peraí. Obrigado. A 1 e a 2 também fácil. Oi? Ô, professora, Oi. na primeira tem que ficar com a oração. Isso. Você vai escrever qual é a oração aí que está errada, né? Está inadequada. Volta lá pro negócio. Aham. Por favor. Qual oração está errada? Isso. Já pode falar já? Não. Rapidinho, só deixa todo mundo terminar e a gente corrige.
Então tá, pode ir lá voltar. Oi? Professora, não Oi. tô sabendo Já pode, identificar. Não entendi. já pode voltar pra pergunta. Pode? Pode. Professora, eu não tô sabendo identificar. Porque você foi explicando, eu não consegui copiar. Então não absorvi direito. Quando sair o slide eu dar uma estudada, eu vou conseguir resolver as questões mais fáceis. Sim, mas eu quero, então, beleza. O que eu preciso que você identifique ali, qual o pronome? Identifica um pronome para mim ali na tirinha. Lembra que ou o pronome átomo pode ser o meu, o teu, o seu, É o me, nós. professora, é o me. Oi? É o pronome átomo? Eu pensei que era o pronome normal. É o me, professora. Isso aí. É o me. Então, pega lá a frase que tem esse me aí. Essa está errada. Como que tem que ser escrita? Peraí. Escrever a frase? Tem Podemos. duas que professora, tem duas falas que usam o pronome me. Ah, então, mas qual que você acha que está errada? Não sei, acho que é da mulher ali. Me deu uma dica? Isso aí. Ó, vamos lá então. Identifique e escreva abaixo uma oração que apresenta uma inadequação da colocação pronominal na linguagem formal. Olha só, na linguagem informal, né, é até normal a gente utilizar aí, né, o pronome dessa forma, né, numa conversa, né, entre amigo, entre família, né? Mas na linguagem formal, uma linguagem mais culta, o certo, né, no número 1 aí, o que está errado seria isso. Me dê uma dica, tá? Porque, olha só, nesse caso aqui, seria... Lembra que quando começa com o verbo, o pronome vem onde? Antes ou depois? Se eu não me engano, é depois. Depois. Perfeito. Então, sempre quando inicia com verbo, o pronome vem depois. E aí, então, como que o certo seria? Como seria essa reescrita no número 3? Quem fez? Ô, professora, 2 eu não fiz, não. Oi? Seria colocar o... Dei-me uma dica. É, exatamente. Perfeito. Isso aí. O certo seria dê-me uma dica, né? O verbo vir antes aí do pronome, tá? Na 2, essa colocação pronominal na tirinha está inadequada, pois não se coloca pronome oblíquo átono. E aí? Qual vocês marcaram? Não marquei nenhuma, professora. Ninguém conseguiu essa? É 50-50? Oi? Perto de verbo? Pode chutar? Tem advérbio aí? Não tem Então, advérbio. é antes do Não, verbo advérbio infinito, não. né? Eu ia falar que era antes do verbo. Então, aqui até está escrito errado, né? Antes de verbo infinitivo. Está errado aqui, vou até consertar. Mas olha, o verbo está no infinitivo? Volta aí pra gente ver, professor. Não, sim. Não tá não, não tá não. Tá não? Se Sim, for, sim, não. se for a da mulher ali, me dá nada, o dar tá no infinitivo, mas se for a dele, de me deu uma dica, não tá. Não tá. Então, não é essa. Então não é a D. No final de frase também não é. Aqui tem uma pegadinha, porque eu não expliquei isso. Após a pontuação? No contexto, qual seria aí? Olha só. Liz, seu presente está difícil.
né? Tem uma vírgula. Me deu uma dica, tá? Então, olha só, após a pontuação, não se utiliza aí o pronome átono, tá? Perto da pontuação, ele tem que vir depois do verbo. Deu para esclarecer? Sim. Sim? Professor, Oi. sim, deu para esclarecer, sim. Oi? Deu para esclarecer, sim. Ah, perfeito. Seguindo, hein? Número 4 e Eita, 5 caraca. aí, eu quero que vocês façam. E caramba, agora que eu percebi. Quê? Agora que eu percebi que é um negócio grande aqui. A gente pode até fazer junto, se vocês quiserem. Meio grandinho demais, não acha não, professor? É melhor, um professora, fazer junto. Pode? Pode ser? É melhor, professora, da A a H até a gente fazer. Então, vamos lá. Olha só. Observe as frases abaixo, tá? Todas estão com inadequação na colocação pronominal. Reescreva-as, realizando as devidas correções. Então, vamos lá. Olha só. Vamos fazer juntos aí. A primeira é Quero-te, não é? Então, ó, isso aí. Agora, te quero muito mais. É quero-te, né? Porque tem o verbo aí, né? O verbo vem depois, certo? Então, é quero-te. P. Naquele momento, eles passaram a se odiar. Odiar-se. Isso aí. Lembra do verbo no? Infinitivo. Infinitivo. Perfeito. Letra C. Não trata-se de nenhuma novidade. Se trata. Não se trata, perfeito. Porque tem o quê? Qual palavrinha aí que atrai o Peraí, pronome? pode de novo. Não escutei. Ó, Você. vamos lá. Não trata-se de nenhuma novidade. Tem que ser como? Não se trata de nenhuma novidade, certo? Por quê? Porque qual palavra aí que atrai o pronome átono, nesse caso? Tenta lembrar aí. Não. O não. Perfeito. O não. Perfeito. Vamos lá. Agora, olha só. Afinal, me deram a notícia da aprovação. Professor, rapidinho, é que eu não entendi direito a passada. Como é que ficaria? A letra C. Não se trata de nenhuma novidade. Entendi, obrigado. Tá? Aí a próxima. Afinal, me deram a notícia da aprovação. Vai ser, afinal, deram. Tá? Deram-me a notícia da aprovação. Letra E. Tiago sempre disse-me a verdade. Me disse. Me disse. Então, Tiago sempre me disse a verdade. Tá? F. Todos abalaram-se com o falecimento dele. Todos se abalaram. Todos se abalaram. G. Me avisaram que ele chegaria mais tarde. Avisaram. Avisaram-me. Por quê? Porque não se inicia a frase com quê? Pronome átono? Perfeito. Letra H. Tinham dito-me que você era inteligente. Professora, você pode repetir, por favor, a G? Pera, oi, eu não entendi. H, não A letra- entendi. Peraí. Qual, Ana, é a letra G? Avisaram-me. Ah, tá, obrigada. Tá? Letra H. Tinham dito-me que você era inteligente. Tinham me dito. Isso aí. Tinha me dito.
Como Então, é ó, que se escreve aí? tinham medito. Tá? Tá bom. Obrigado. Número 5. Assinale a alternativa que indica corretamente a substituição do nome destacado pelo pronome oblíquo adequado. Não contei a Tiago a verdade. Pensa aí um pouquinho para vocês poderem me falar. É a C? Letra C, todo mundo? Letra C. Calma aí, tô pensando. Tá. Eu não acho que É a seja B? C, não. Eu acho que é A. Eu acho que é a B. Eu vou de B. Eu acho que é A, professora. Eu vou de A. Eu vou na Já? C. A. Então, ó, Eu também vamos lá, acho que é então. A. Letra A. A letra A não pode ser por quê? Porque tem um não aí, não tem? Primeira coisa, tem uma palavra que indica o quê? Uma negação, certo? Que indica a negação, o pronome tem que vir onde? Antes. Antes do verbo. Então, letra A, descarta. Tá. Letra B. Não o contei a verdade. Letra C. Não lhe contei a verdade. D. Não contei-o a verdade. Então, nem letra A, nem letra D. Ou é B ou é C. É C. É letra Acho que é C. C. Ah, Isso aí. Acertei. Não lhe contei a verdade. Não contei a Tiago a verdade. Não lhe contei a verdade. Como é um trem fácil desse? Hã? Como é um negócio fácil desse? Ah, mas pode errar, ué. Aí, vamos lá. Então, Nossa. Ah, tá. Pensei que era a pergunta. não. Só para... Caramba, Olha só. Agora, nós falamos, então, sobre o pronome. Terminamos aí, né, o conteúdo de pronome. Agora, é bem mais tranquilo, porque é verbo, tá? Então, verbo, acho que vocês já sabem também, e é bem mais simples, tá? Verbo é o quê? É uma palavra, né, que indica o quê? Um estado, uma ação, uma mudança de estado, um fenômeno da natureza, um desejo, uma ocorrência. E aí ele tem aí as flexões de número, de pessoa, de modo, de tempo, né? Aspecto e voz. Por exemplo, sou feliz. Sou feliz aí indica o quê? Uma ação, um estado, uma mudança de estado, um fenômeno da natureza. Me digam aí. Um estado? Um estado, né? Estou doente. Estado também. Exatamente. Fiquei cansado. Estado. Perfeito. Modo. Amanheceu. Fenômeno da natureza? Fenômeno da natureza. Que cheguem depressa. Ação. Ação. Haverá muitos concertos. Ocorrência? Ação também, não? Então, olha só. Existe aí, né, a flexão dos verbos. Então, vamos lá. A flexão, ela ocorre, né, da seguinte forma. Ou é flexão de pessoa, número, tempo, modo e voz. Primeira parte, que é moleza. Flexão de pessoa, né? Existe aí primeira, segunda e terceira, né? Primeira pessoa é eu ou nós. Segunda, o tu ou vós. Terceira, o ele ou eles, né? Flexão de número, que indica singular e plural. Moleza, né?
Singular é o eu, tu e o ele, e o plural, nós, vós, eles, tá? E a flexão de tempo? A flexão de tempo é da seguinte forma: presente, pretérito e futuro. E a flexão de modo? Ele tanto pode ser indicar, né, aí o indicativo, subjuntivo ou imperativo. E existe uma outra classificação aqui, que seria a flexão de voz. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, vamos lá. Primeiramente, eu coloquei bem explicadinho, né, para vocês terem aí, né, esse slide com essa explicação, né, para ficar mais fácil para estudar aí para as provas, tá? Então, tá bem explicado que o que seria uma forma nominal? Uma forma nominal seria, né, a classificação é infinitivo, particípio e gerúndio. Vamos lá. O infinitivo, né, ele é o seguinte: não tem valor temporal ou modal, ele é pessoa quando tem sujeito e é impessoal quando não tem sujeito. Então, vamos lá. O gerente da loja disse para irem embora. Tá? Nesse caso aí, é o infinitivo. O gerente da loja disse para ir embora. Infinitivo. Aí, né, ele quis dizer que a pessoa tem que ir. Então, aí dá para identificar quem é o sujeito. Então, é o infinitivo pessoal. Cantar é uma delícia. Não tem sujeito aqui. Então, é o infinitivo impessoal. A diferença é essa, bem simples. Existe também o particípio. Já o particípio, né, ele indica aí uma ação finalizada, tá? Por exemplo, feito o trabalho, vamos descansar. Feito, né, tá no particípio. A Ana já tinha falado sobre esse tema. Falado, né, ado, ido, são classificações aí de particípio. Calados, os filhos ouviram o sermão dos pais. Calados aí vai ser o quê? Particípio, tá? Gerúndio. O gerúndio indica uma ação em desenvolvimento. Estou comendo. Então, ainda está acontecendo. Encontrei João correndo. Né? Ele estava ali correndo, estava ainda em desenvolvimento. Cantando, terminaremos depressa. Né? Então, aí é uma ação ainda que está se desenvolvendo. O gerúndio, que termina em NDO. Beleza? E aí, olha só. Já a parte dos modos é bem tranquilo também, porque o que vocês precisam saber que indicativo é uma certeza, subjuntivo, uma dúvida, imperativo, uma ordem. E nós temos 3 tempos verbais, que é o presente, o pretérito e o futuro, tá? Cada tempo, né, verbal, ele é composto por formas verbais. Então, as formas verbais são o quê? São aí as flexões, né, as mudanças aí que o verbo possui para cada pronome. Por exemplo, eu canto, eu estudo, né? Então, ó, o pronome, né, é o eu. Estudo é a forma verbal. Por exemplo, nós estudamos. Tá vendo aí que muda? Né? Vós estudais. Eles estudam. Tá? Isso é forma verbal. E aí, olha só. O modo indicativo, como eu falei para vocês, indica aí uma certeza. Algo considerado aí, uma ação considerada real. Tá? Existe aí também, né, uma explicação que eu coloquei aí de tempos verbais simples.
que seria isso? Tempos verbais simples, tá? São aqueles que apenas precisam da conjugação do próprio verbo. Não precisa de verbo auxiliar. Então, ó, tempo verbal composto é quando tem verbo auxiliar, como a gente até falou lá atrás. Simples é quando só tem um verbo. Então, olha só. Eu cheguei cedo. O tempo verbal é o quê? Simples. Eu tinha chegado cedo. Tempo verbal é o quê? Composto. Deu para entender isso? É simples. Sim. Sim. E aí, para finalizar, nós temos, né, o modo indicativo. Por enquanto, nós só vamos estudar o indicativo, tá? O indicativo, ele tem 6 tempos simples, tá? Que é o presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Por enquanto, hoje, só o presente do indicativo. Presente do indicativo seria aí o momento presente, né? Indica uma ação habitual, uma situação permanente, tá? Por exemplo, preciso falar com ela agora. Está no presente do indicativo, é uma certeza que ela precisa falar. Vocês são muito inteligentes. Eu estudo alemão aos sábados. O clima do Nordeste é quente. Então, a conjugação dos verbos regulares do presente do indicativo, né? Na primeira, na segunda e na terceira conjugação, elas seguem aí a mesma estrutura, se vocês prestarem atenção. Por exemplo, amar na primeira conjugação. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. O comer muda quase nada. Ó. Eu como, tu comes, só mudou o é, né? Ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Partir na terceira conjugação. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis e eles partem. Então, deu para entender aí que o presente do indicativo é uma certeza, algo que está acontecendo? Sim. Sim. Professor, Sim, professora. Oi. Oi, ele disse Pedro. sim, professora. Quê? Não, eu entendi. Ele disse sim. Entenderam, então? Sim. Professora, desculpa atrapalhar sua explicação, mas depois esse slide vai estar disponível para gente? Sim, eu vou mandar para vocês. Você estava na última aula? Eu não lembro. Não, porque eu cheguei essa semana. Tem como você me passar o seu e-mail aqui agora? Sim, claro, Vou liberar aqui no chat, você escreve para mim? escrevo. Professora, só uma pergunta rapidinho. Não querendo atrapalhar sua aula, que são 8h30, eu tenho um compromisso. Sim, vai. Continuar ou vai parar por aqui? Não, vou parar por aqui. Já foi bastante, já dei bastante informação. Aí eu quero que vocês, eu vou mandar o slide para vocês. Tem coisa ainda que eu não expliquei, mas na segunda que vem eu vou continuar explicando. Se vocês quiserem adiantar e já copiar, né? Tranquilo, que aí vocês já ficam com o caderno já com a matéria completa, acompanha pelo caderno, não precisa acompanhar pelo slide. Fica na vontade de vocês. Oi. Essa matéria, Sim. ela tem no livro que a gente ganha? Tem, na apostila. Sim, muito obrigada. Tem sim. Boa noite, professora. Oi. Professora, Oi. eu acho que a senhora ainda não tem o meu e-mail. Vou mandar ele no chat aqui, tá? Tá, Professora, eu já mandei meu e-mail lá no site. tá. Professora, eu também vou mandar o meu, porque eu acho que você também não tem. Tá, beleza, eu tô anotando aqui. Precisa mandar o e-mail de novo? Não, por favor, Não quem já precisa mandou, não, fica não tranquilo precisa. que eu já salvei, tá? Beleza. Então depois eu vou ter que ficar procurando.
Mas já não precisa a professora já procurar. Aqui, galerinha. Então, ó, uma boa noite. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado, entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, pode me perguntar, tá? Pode, se quiser mandar mensagem pelo e-mail, tranquilo. Senão, na próxima aula, a gente retira todas as dúvidas, tá bom? Professora, Oi. você consegue me enviar o slide, eu acho, da segunda passada? Eu já enviei. Atualiza Eu lá. perdi. É porque eu perdi. Perdeu? É. Ué, Atualiza de novo, vai se aparece. Beleza. Valeu. tem que... Oi? Vou atualizar ele. Isso, atualiza. Igual eu te falei naquela hora passada, que você falou que nunca estava conseguindo achar. É só atualizar de volta. Isso aí. Professora, se não for muito incômodo, você também poderia me enviar o slide da semana passada? Tá, aham. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, tá, Boa galera? noite, professora. Tenha uma ótima noite. Até a próxima semana. Até. Boa noite, professora. Boa noite. Bons estudos.